história do Brasil, do diferencial. E hoje a gente vai falar sobre escravidão. Para a gente falar sobre escravidão no Brasil, a gente tem que atravessar o Atlântico, ir para a África e ir para a Europa. Durante o processo de expansão marítima e comercial europeia, você vai ter o primeiro contato não territorial das potências, né? Até então da potência Portugal e Espanha, nesse processo de se expandir a partir do Oceano Atlântico. E nesse encontro, nesse desbravar desse novo momento da história mundial, você vai ter os portugueses como pioneiros nesse processo de expansão marítima e a chegada na África. E quando os portugueses chegaram na África, encontraram uma sociedade muito complexa, bem diversificada no sentido cultural, no sentido econômico. E aí, como várias outras sociedades que existiram, como a Roma Antiga, como a Grécia, como o Império Persa, dentro da própria África, na sua complexidade, na sua diversidade, existia a escravidão. Então, era um motor, muitas vezes, que movia essas sociedades africanas, era exatamente a guerra. Então, a escravidão, ela é uma temática dentro da própria África. Então, quando o homem branco europeu, ele vai para a África e ele começa a comercializar outros produtos e comercializar a mão de obra escrava. Então, tem início, concomitantemente, esse período de chegada na África, né? Os portugueses eles chegam e atravessam o Atlântico e vêm para a América, né? É a chegada dos portugueses, né? Primeiro foram os espanhóis, a gente está falando da história do Brasil, a chegada dos portugueses aqui onde hoje é o Brasil. Então, aqui começa um importante comércio, é o comércio triangular, o comércio Europa, África, Brasil, tendo como ponto de ligação esse rio chamado Oceano Atlântico. Cerca, aproximadamente, 10 milhões de africanos saíram da África e vieram para as Américas, no sentido de ser a mão de obra escrava. 40% desses 10 milhões, eles vieram para o Brasil. Então, o Brasil se torna, nesse momento aí, o país que mais recebeu mão de obra escrava em toda a América. E também, né, o país que mais tempo demorou com a mão de obra escrava. Então, é o último país das Américas a acabar com a escravidão. Então, a escravidão, o africano, ele desde o início, desde a gênese do Brasil, ele vem aqui contribuir, primeiramente, como mão de obra escrava. É o início de um processo formativo que você vai ter aí. O gentil, o nativo, o indígena, convencionado, chamado de indígena pelos portugueses. Você vai ter o homem branco europeu e o negro que vai vir como escravo. Então, é o seguinte. Essa mão de obra escrava, como a gente pode explicar, por exemplo, uma Europa católica, cristã, ele fazer esse tráfico de milhões de pessoas para as Américas? Uma historiadora chamada Lilian Morris Schwartz, ela aponta e ela fala da maldição de Cã. Então, o olhar, o sentido religioso, ele vai olhar para a África, para o continente africano, e vai ver aquele sujeito ali como descendente do Cã, o filho amaldiçoado de Noé. Então, a partir de um discurso religioso cristão, né, embasamento dentro das Sagradas Escrituras cristã da época, vai justificar que seria melhor esse sujeito sendo escravo e cristão na América do que viver lá, né, nessa maldição, né, nesse povo que trazia essa marca. Então você vai ver que o conceito de cultura aí, ele é muito centrado, ele é muito europeizado. E esse aí é o começo do grande comércio escravo que vai movimentar muito lucro, muito dinheiro e muita vida tendo como sentido o objeto de escravo aqui no Brasil. Então, e aí, a próxima tomada para a gente entender melhor a escravidão aqui agora é o seguinte. Quando esse africano chegava aqui, ele era comercializado como qualquer outro produto. Né? Seria mais uma peça que se comprava para o engenho. Uma das primeiras coisas que se fazia quando comprava o escravo era batizá-lo. Né? Aí você pensa, né? Essa coisa da escravidão era bastante complexa. O que é ser escravo no Brasil? Ser escravo no Brasil, antes de tudo, era ser coisa, era ser objeto. E aí você tinha vários sentidos da escravidão. Você vai ter a escravidão que se difundiu muito aqui no litoral nordestino, que é a escravidão da mão de obra açucareira, aquele escravo que trabalhava no eito, no corte da cana, na colheita da cana, para fazer o açúcar. Você vai ter o escravo doméstico. Esse aí vai ter uma aproximação muito maior com o senhorzinho, com o seu patrão. Você vai ter o escravo de ganho. O escravo de ganho ele é um escravo mais citadino, vivia dentro das cidades. Então ele trabalhava no comércio,
ele vendia os objetos e circulava pelas cidades. Então, você vai ter várias formas de ser escravo no Brasil. Dentro dessa conjuntura, dentro desse aparelhamento institucionalizado da escravidão, vai ter essa mão de obra escrava africana, né, como elemento que vai dotar essa construção na formação do Brasil. Só que esses caras, eles eram vendidos como objetos, só que eles traziam uma bagagem cultural da África. Aqui no Brasil, ultrapassaram muito além dessa coisa de ser o objeto, de ser um mero instrumento do engenho ou um mero instrumento do seu senhor. Os africanos no Brasil, eles vivenciaram a experiência escrava no Brasil, significaram, ressignificaram e fizeram com que o Brasil ele fosse ganhando uma identidade com elementos africanos, nessa mistura que é o Brasil, de diversas etnias, diversas culturas. Tem um intelectual francês, né, que ele fala de um pensamento mestiço, é o Serge Gruzinski. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aqui na América, né, um pensamento mestiço, e aí ele usa a mestiçagem exatamente para se relacionar, para dizer sobre esse encontro, essa construção onde mundos diferentes se encontraram e forjaram uma identidade americana. A gente não usa muito mais hoje a palavra mestiçagem para se referir a isso. A gente fala num hibridismo cultural. Então, quando a gente fala de escravidão, a gente fala da mão de obra escrava africana no Brasil, a gente tem que saber que a escravidão foi forte, foi dura, foi cruel. Os escravos foram os braços e os pés dos senhores de engenho, os braços e os pés do trabalho manual no Brasil. Mas os escravos também aqui produziram muita cultura, eles ressignificaram. Uma prova muito forte disso é, por exemplo, o maracatu, né? Quando você vai ter uma encenação da coroação do rei do Congo. A cultura africana, ela vive nessa coisa de se ressignificar, de se reinventar a partir de uma experiência escravocrata. E outra coisa, outro detalhe, né, que a gente tem que frisar quando a gente fala de escravidão, e não é suavizando a escravidão brasileira, mas aqui no Brasil existiram também várias possibilidades de o escravo deixar de ser escravo. Tem um historiador muito famoso, que é o João Reis, ele vai trazer para a gente, né, uma narrativa onde ele vai mostrar as possibilidades de escravos que deixaram de ser escravos e se tornaram proprietários de escravos, que se tornaram até traficantes de escravos. É por fera aí se ligar nessa complexidade que era a escravidão no Brasil. Então, como pensar, né? Me perguntam muitas vezes essa de aula, como é que o cara deixa de ser escravo, o sujeito dele deixa de ser escravo e se torna proprietário de escravo? Então, a ideia aí, a dica é não julgar ele com os olhos de hoje, do presente. Então, é o ideal de bem viver na sociedade daquela época, onde existia a institucionalização da escravidão. O ideal de bem viver era ter escravos. Então, você vai ter aí vários casos de escravos que vão deixar de ser escravos e vão se tornar proprietários de escravos, por exemplo. Então, o que vale salientar, isso é muito importante quando a gente pensa no Enem, que ele trabalha muito essa coisa da cultura africana, até porque a gente tem uma legislação própria que está dentro da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, em que toda escola, seja pública ou privada, ela tem que trabalhar, né, ela tem que estudar a cultura afro-brasileira, a história da África e a história dos afrodescendentes aqui no Brasil. Então o Enem, como esse avaliador do ensino médio, ele traz assim, de forma muito forte, muito presente nas suas questões, a cultura, o cotidiano e esse sentido da escravidão no Brasil, que a gente tem que torná-la e dar uma visibilidade da complexidade que era ser escravo no Brasil. Valeu, fera! Curte, compartilha, aperta aqui embaixo no sininho, diga aos seus amigos, venha estudar História do Brasil com a gente no Diferencial. Falou!